internautas do Donfa News, estamos começando mais um Pode Mais, um podcast hoje especial para falar da campanha da fraternidade e também da festa do padroeiro São José de Chuvisca. E para falar com a gente está aqui o padre e pároco de Chuvisca, Gerson Schmidt. Falei certo hoje, padre? Falou certíssimo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Aline, né? E também aos internautas, né? Nossa saudação cordial, boa noite. Que Deus esteja com todos vocês. Amém. E tudo isso com o patrocínio das lojas Benoit, Ótica Central, Ozonioterapia, Tecmac Mahindra, Clínica São Damião e Fabrício Celulares. Não esqueça que para renovar a sua casa, a Benoit tem eletrodomésticos, móveis, tudo com condições facilitadas de pagamento e promoções incríveis. E na Ótica Central, cuida da saúde dos seus olhos há quase 2 décadas aqui em Dom Feliciano, pertinho do Banco do Brasil. E a Ozonioterapia veio para cuidar da sua estética e das suas dores também. Converse com a enfermeira Pamela Eusébio aqui na Galeria Paroquial e saiba mais. E se você, amigo agricultor, quer renovar a sua frota de tratores, implementos agrícolas, a Tecmac Mahindra Tratores tem tudo para você. E para cuidar da sua saúde, da saúde da sua família, agora não precisa mais ir longe. Tem a Clínica São Damião, que é saúde para todos, com diferentes especialistas, médicos e também exames. E se o seu celular quebrou ou estragou, Fabrício Celulares tem a solução aqui na Galeria Paroquial em Dom Feliciano. E hoje, então, vamos conversar mais uma vez, com muita alegria, com o padre Gerson, ele que é pároco de Chuvisca e que vem até aqui conversar com a gente, sempre com assuntos interessantes. E hoje, né, estamos durante a quaresma, importante falar sobre a campanha da fraternidade. Qual é o tema deste ano? Qual é a importância da campanha da fraternidade para os fiéis, para os católicos e também para os simpatizantes? Isso. Então, Aline, para situar um pouco, a campanha da fraternidade começou no Brasil a nível regional, lá mais no Nordeste, né, no Norte, em Belém, do Pará, justamente em 62, começou, 64 que ela vingou um pouco maior já em outras dioceses. Começou regionalmente e depois foi começando a celebrar-se a nível nacional, sempre no tempo da quaresma, né? Então, a igreja no Brasil, a campanha da fraternidade existe na igreja do Brasil, não é uma campanha da igreja universal, né, da igreja católica em todo o mundo, mas do Brasil, é uma iniciativa do Brasil. Por quê? Se entende que o tempo da quaresma, além de ser um tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo de penitência, abstinência, etc., né, um tempo também de esmola, né, que a igreja sugere, né, a partir do Evangelho, mas é um tempo de fraternidade, de não só mudança do coração, né, pessoalmente, né, claro que a gente abandonar o pecado é um tempo favorável para a gente se converter de fato interiormente, mas também um tempo de conversão de estruturas, conversão enfim, das nossas opções também na sociedade, no município, enfim, no país, né? E desde então, desde 64 propriamente dito, ela se tornou uma campanha pontual que começa na quarta-feira de cinza e vai até a quinta-feira, enfim, vai todo ano também esse tema que a igreja escolhe já, né, os bispos do Brasil escolhem um tema, né, relevante da sociedade, uma chaga da sociedade, né, que se vê que falta fraternidade naquele setor, né, naquele aspecto, e se promove essa campanha na quaresma, claro que ela repercute durante todo o ano, né. E esse ano, então, como você perguntou, né, o tema é a fraternidade e fome, né, o tema, né, com o lema, que é um imperativo do Evangelho, dai-lhes vós mesmos de comer. Aqui eu aproximo um pouco, né, o cartaz que está no fundo, né? O tema, então, a fome, fraternidade e fome, porque existe fome no Brasil, no mundo, né? 33 milhões de brasileiros estariam
nessa condição de famintos, né, de pessoas que não têm o suficiente para comer. E esse lema que é tirado do Evangelho, né, de Mateus 14, quando Jesus ele reparte o pão para aquela multidão, mais de 5.000 pessoas estavam numa relva, sentados, né? E Jesus, vendo que os apóstolos estavam preocupados com tanta gente que ficava escutando Jesus e não ia embora, né? Não ia para a vila comprar alimento, né? E como é que vamos dar de comer a tanta gente, né? Dai-lhes vós mesmos de comer, disse Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer. E aí tinha um menino, né? Tinha um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Esse número sempre é simbólico, né? O número 7 é o número da plenitude, da perfeição. Na Bíblia sempre os números são simbólicos, né? Aí tem os 12 cestos que sobraram depois, né? Então os 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Depois tem os 144.000 lá no Apocalipse, que diz, né, que seriam salvos 12 vezes 12, 144, né? Quer dizer, toda uma simbologia na Bíblia, né? O perdão, por exemplo, o tempo da quaresma também é um tempo de perdão, né? Aí Jesus diz assim, perdoar 70 vezes 7, porque até 7 vezes era o máximo em que o bom israelita, o bom judeu, né, o hebreu, poderia perdoar alguém, né? Era o máximo que eles pensavam, né? E aí Jesus diz, não vos digo até 7 vezes, 70 vezes 7, né? Um número simbólico que significa em plenitude. Eu preciso perdoar de todo o coração o irmão, e esse tempo da quaresma é um tempo bem propício, né? Eu antes de seguir a conversar um pouco sobre a temática da campanha da fraternidade, eu iria cantar uma estrofe do canto da campanha da fraternidade, né? Vamos lá. O hino, que é divulgado em todo o Brasil, em todo o país, né? Nas rádios, As nos músicas podcasts. são um ótimo meio de orar também, né? É isso. Apenas a primeira estrofe e o refrão é bem bonito. Vocação e missão da igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome a vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Então, o lema aqui entra no refrão, né? Repetido, dai-lhes vós mesmos de comer. É um imperativo que Jesus pede no Evangelho e é sempre um desafio, né? Dar de comer. Alguns dizem assim, mas não podemos simplesmente dar de comer, temos que ensinar a pescar, né? É a frase, né, que a gente ouve popularmente. Mas às vezes também falta comida. Como é que alguém vai ter faminto, força de pescar? Alguém faminto vai ter capacidade de entender como se pesca, né? Ou às vezes até como se reza. Famintos, vai lá o padre, tenta dar um catecismo, fala da doutrina da igreja, mas a pessoa precisa de pão concreto, porque a barriga está roncando, né? Então, também isso nos impele essa temática da campanha da fraternidade. E aí a gente pode aproveitar, padre, e entrar no assunto da questão do preconceito, muitas vezes, de ajudar. Eu não ajudo porque ele é preguiçoso. Eu não ajudo porque ele poderia estar procurando emprego. Então, muitas vezes as pessoas procuram um motivo, né? Se a pessoa não precisasse, não teria por que ajudar. Então, às vezes as pessoas têm preconceitos em ajudar porque acham que ajudando, dando uma certa esmola, aquela pessoa não vai tentar se autoajudar, não vai procurar melhorar, não vai procurar trabalhar, né? Muitas pessoas acham que a doação, a ajuda, é um estímulo à preguiça, digamos assim, né? E essa é a crítica dos governos, né? Tanto o governo anterior, o governo atual, né? De dar a Bolsa Família ou então o Auxílio Brasil, né? Depende de como chamam, né?
mas que a pessoa ganhando lá R$600, depois também tem por filhos e tudo mais, para que trabalhar, né? Há uma crítica, então, também muito forte sobre isso. Mas vejam, aqui nos nossos arredores não tem, né, muito pedinte nas sinaleiras, mas como o podcast vai longe, Vai. isso, a gente fica pensando assim, né? Por que eu vou dar para alguém na sinaleira se ele vai continuar ali pedindo, né? O pedinte. E às vezes a gente diz, não, mas por que eu vou ajudar alguém? Porque daqui a pouco ali na esquina ele vai comprar cachaça, ele vai comprar bebida. E daí a gente lembra que a esmola do tempo da campanha da fraternidade, que é uma das 3 práticas, né? Oração, jejum e esmola, né? A esmola é muito mais para nós, né? Para quebrar o nosso coração egoísta. O que o outro fará com essa esmola, ou com aquela ajuda de um rancho, etc. Você vai vender o rancho, enfim, Vai né? comer. Então, o importante é que nós façamos o gesto. Nós sejamos fraternos. Mas de coração, né, De padre? coração, com todo o coração. Que a gente não fique julgando o irmão. Ele é preguiçoso. Que a gente não fique... dê por doar, por repartir, porque é uma obra de misericórdia, obra cristã, uma prática que nos leva ao céu, né? Eu costumo dizer que doar, fazer campanhas, participar, ajudar, é um jeito de agradecer a Deus por tu não estar precisando naquele momento, né? Eu, pelo menos na minha vida, interpreto assim, participo de bastante campanhas, tento ajudar na medida do que eu posso. E as pessoas, por que tu te envolve tanto? E eu disse assim, é porque eu até hoje não precisei. Então é um jeito de eu agradecer a Deus. Fantástico. Que eu ainda não precisei desse tipo de ajuda. A gente não sabe no futuro o que espera a gente, né, padre? Se a gente vai precisar de uma carona, vai precisar de um rancho, vai precisar de um colo, de um conselho, a gente não sabe, né? Com certeza. Então eu acho que se a gente podendo estar sempre à disposição, a gente podendo fazer o que está ao nosso alcance, é um jeito de dizer assim, obrigado Deus que eu não preciso disso e eu posso ajudar. Né? Então, acho que se as pessoas interpretassem dessa maneira, em vez de julgar quem tá do outro lado e vai receber, sim. A doação ela se torna mais fácil, né? Como o senhor disse, é de ti pra pessoa. O que ela vai fazer é um problema dela. Sim. Tu tá agindo com teu Você coração, com a está tua cumprindo consciência. com o dever de sua consciência de repartir o pão. E de cristão, né? Daquilo que Jesus pede, né? Dai-lhes vós mesmos de comer, repartir o pão, né? Nos primeiros cristãos não havia necessitado entre eles, diz a Bíblia, né? A Bíblia diz, não havia necessitados entre eles porque tudo era posto em comum. Assim nós deveríamos viver como fraternos, solidários, né? O nosso arcebispo anterior lá de Porto Alegre, aqui nós estamos numa outra diocese, né? De Santa Cruz, né? Ao menos aqui Dom Feliciano. Mas enfim, ele dizia, Dom Dadeus Grins, né, a pessoa que está engajada na comunidade não passa fome. Aquela comunidade tem o dever de ajudar o outro que está carente, que está com menos condições de sobrevivência, né? E isso é um dever nosso cristão, né? O cristão não pode ver o outro faminto e ele continuar, né? É difícil até rezando. dormir, né? Ou comer bem sabendo Olha aí, que tem agora alguém você... perto que não come, né? Eu tava me inspirando com uma canção. Aí você agora disse, como é que eu vou dormir? Né? Eu não sei se você conheceu uma musiquinha muito interessante que sempre bate assim na nossa consciência, né? Mas que é mais antiga e se cantava assim nesses grupos eclesiais. Era assim, para mim a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou
meus braços eu cruzei. Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu lhe neguei. Linda canção. Como dormir sossegado se meu irmão está passando fome, né? Então é um imperativo de nós darmos de comer. O Papa Francisco, ele diz o seguinte, Aline, que ele escreveu uma mensagem por ocasião da abertura da campanha da fraternidade aqui no Brasil. Sempre faz, todos os papas fizeram, né? A partir de que a campanha da fraternidade criou a importância que tem, né, no tempo da Quaresma. Ele escreveu assim para os brasileiros, né, para a igreja no Brasil, enfim, para todos, que isso ele já escreveu em outros momentos, assim, em outros lugares, em outros encontros, né, sobretudo quando a questão é alimentação, né, global, etc. Ele dizia assim que dar de comer não deveria ser só uma campanha pontual, início, fim, né, que tenha um período assim, não, dar de comer é sempre. Sempre tem gente precisando comer. Sempre tem gente precisando de comer. Jesus disse, pobres sempre tereis. Né? Na verdade, sempre haverá um necessitado. Né? A gente dando de comer, sobretudo nesse período de conversão assim, né? ou em todo momento, nós não vamos estar resolvendo a fome no Brasil, do mundo, não vamos estar resolvendo. Nós vamos estar resolvendo o problema do coração egoísta meu. Esta é a questão fundamental, né? A gente resolve o nosso consumismo demasiado, nosso egoísmo, o nosso apego aos bens, ao dinheiro e tudo mais, né? Então damos o trocadinho que sobrou ali, né? Por que não dar uma coisa um pouco mais subsistente, que resolva um pouquinho melhor, né, no momento, né? Mas vai se acomodar. Sim, isso é tua interpretação, o teu julgamento, né? Isso tem que deixar para Deus, né? Deus que tem que ver, né? E Deus nos enxerga por dentro. Não adianta eu chegar aqui e doar isso aqui pro Senhor, porque Deus está vendo por dentro qual é a minha verdadeira intenção, né, Padre? Jesus disse, não julgueis para não seres julgados, né? Não medir para não ser medido, né? Na medida em que nós medirmos, seremos medidos. Na medida em que nós perdoarmos, seremos perdoados. Então, você não tem pecado, por que você julga? Isso é um direito só de Deus julgar, né? O outro semelhante. Né? Eu só gostaria de dizer também, né, que nós temos em nossas comunidades paroquiais, esse aqui é um livrinho de novena que não é só de uma paróquia, só de uma diocese, é do Regional Sul 3, que corresponde a todas as dioceses do Rio Grande do Sul. É um livrinho feito, então, pela equipe do Regional Sul 3. Né? É um livrinho de novenas. Né? Tem vários encontros aqui, em que se reúne as famílias, rezar em casa. Pode reunir os vizinhos. Os vizinhos, isso. Antigamente tinha tanto isso, né, Padre? Era tão bom. Eu cresci com essas novenas nas casas dos vizinhos. Tinha os setores, aqui em Dom Feliciano era separado por setor. E aí as pessoas se reuniam, né, cada vez na casa de um vizinho para fazer as novenas. Era tão bom. Eu lembro que eu era seminarista também, quando eu voltava de férias, a gente chegava antes do Natal, né? Daí tinha essas novenas, eu participava, né? E aí tocava violão e tudo nas novenas, era tão bom os vizinhos se reunirem para rezar juntos, ali tem o aconchego da família, etc. Daí, às vezes tem alguém que não participa diretamente na igreja, mas participa da novena. Porque é vizinho, porque recebeu um convite especial, porque vai ficar feio, porque está na escala também da novena. Se eu não for na casa do vizinho, não vão vir na minha casa. Então é uma pedagogia fantástica, né? Essas novenas são feitas justamente para se rezarem em famílias, em grupos de família. Depois acompanha esse livrinho também essa guirlanda, né? É uma guirlanda especial, nesse ano também, bem bonita aqui, Cristo Nossa Páscoa. É uma frase do apóstolo Paulo, né? Cristo Nossa Páscoa, né? É bem bonita aqui, está
Nossa Senhora das Dores, São João, as mulheres que choram aqui também, né? Onde Jesus também entrega a sua mãe para a igreja, né? Como mãe da humanidade, mãe da igreja, mãe de cada um de nós, né? Ele diz assim: mulher, eis aqui o teu filho, né? E aqui, filho, eis aqui a tua mãe. E João levou Maria para casa, para a igreja primitiva, né? Que Nossa Senhora acompanhou, então, a igreja nascente. Aí eu pergunto para você, por que Jesus disse: mulher, eis aqui o teu filho, e não mãe? E agora? E agora? Por que, padre? Nos explique. Tá, mas eu vou tomar um gole. Então, olha só. Mulher é a tradução, ou melhor, Eva, a tradução é mulher, né? Eva. Então, Nossa Senhora é a nova Eva, né? A transformação da água em vinho nas bodas de Caná, que foi o primeiro milagre de Jesus. Aí ele também disse assim, em vez de ser mãe, minha hora não chegou, mulher. O que temos a ver com isso? Minha hora não chegou, mulher. Né? Então vejam. Eu nunca tinha prestado atenção nessa parte. São aspectos interessantes da Bíblia que, bom, entrar dentro da Bíblia é fantástico, né? Nós, se queremos ser cristãos, nós temos que meditar a palavra. Esse tempo é favorável para a oração, tempo favorável para entrarmos na palavra, né? Rezarmos a palavra, meditarmos a palavra, estudarmos a palavra, compararmos um texto com o outro, né? Como este, né? Que estou colocando. Então, Eva se tornou ave. Que palavrinha interessante, né? Troca-se letras ali, né? São 3 letrinhas, se trocando ali, dá uma... De Eva para ave. Os padres da igreja já falavam isso muito, né? Desse aspecto, né? Eva, por uma mulher, entrou o pecado no mundo, por outra mulher, né? Ou pelo sim de Maria, né? Foi resgatado, foi retificado aquele não de Eva, né? Foi perdoado. Isso, por um homem entrou o pecado, que foi Adão, por outro homem, que é Jesus Cristo, entra a misericórdia, entra a redenção, entra a obediência ao Pai, né? Aquilo que pela desobediência dos primeiros pais, Adão e Eva, fora rompido, né? Fora rasgado, né? Esse amor de Deus e essa obediência de Deus, né? Então, mulher, né? Eis aí o teu filho. Lembrando, né? Não simplesmente o aspecto materno, afetivo, mas toda a história da salvação. Isso é muito importante. E acredito que cada vez que pessoas normais, que não sejam tão estudiosos quanto o padre, diácono e tal, forem ler a Bíblia, vão fazer interpretações diferentes, porque a gente vive momentos diferentes da vida, né? Então, eu acredito que cada vez que a gente vai ler um salmo, vai ler alguma parte da Bíblia, nós mesmos vamos fazer entendimentos diferentes sobre o mesmo texto, dependendo do momento em que a gente estiver, porque tem momentos que tu tá mais preparado para certos textos, para certas interpretações, né? Existe a interpretação correta da igreja, isso é importante dizer. Não é que a palavra de Deus pode ser, assim, simplesmente interpretada a bel prazer, né? De qualquer modo, né? Existe, evidente, olhares das mais variados, mas existe uma interpretação real, né? Uma verdade concreta dentro... Vai chover, eu acho, né? Eu acho, né? O tempo tá fazendo barulho lá fora, não sei, né? quando vai ser rodado se vai estar chovendo, mas... Mas hoje tá se preparando. Para saber que deu um estrondo aqui, né? Um relâmpago. Mas vejam que o fato de o texto ter um contexto, né? A realidade da época, por que foi escrito, quais os receptores desta mensagem. Por exemplo, Mateus, né, escreve para os judeus apegadíssimos à lei mosaica, à lei de Moisés, né? Então Mateus tem um destinatário, né? E assim por diante, né? Marcos escreve mais aos pagãos,
e assim por diante. Então nós temos que entender também, estudar a Bíblia para saber que cada texto tem o seu contexto e tem um sentido bem concreto, né? E que a igreja... É uma mensagem para um determinado público. Agora, daí, claro, você diz aí que, de fato, você tem razão, no sentido assim, que nunca a gente vai estar, assim, sabendo de tudo sobre a mensagem de Deus na Bíblia, porque, assim, mesmo que a gente leia um texto diversas vezes, o nosso momento em que nós estamos vivendo é diferente, né? Você nunca vai atravessar um rio, né? Nunca serão as mesmas águas, elas já estarão passadas e você já passa num outro momento de sua história, você já tem um outro contexto de sua vida, né? Então isso é importante que a gente sempre vá mergulhando, mesmo que seja o texto que você já é conhecido, ou escutar o texto, e sobretudo numa igreja, numa comunidade concreta, é muito importante nesse tempo também da quaresma, né? Mas o bom de ler e reler e ver que cada vez tu entende algo diferente é que cada vez ele te preenche uma lacuna a mais da tua vida, né? Perfeito. Por mais que tu leia várias vezes, esse aqui eu já conheço, porque tem alguns que eu gosto, né? Eu já conheço, eu vou ler sempre o mesmo. Mas por incrível que pareça, eu leio em dias diferentes, mas naquele dia ele me traz uma mensagem diferente do que a que eu tinha no mês passado, por exemplo. Exatamente. Né? Por quê? Porque aquele momento que eu tava vivendo era diferente. E às vezes até a concentração que tu tem com o texto. Às vezes tu lê correndo, tu entendeu uma parte. No outro dia tu já tá mais pleno, tu já tá mais concentrado, tu lê, tu já recebe uma mensagem diferente. Mais tranquilo. Né? Isso. Eu me permito, não sei se qual o tempo aí que a gente vai registrando, mas eu me permito então entrar num outro assunto, né? Vamos falar de festa também, né? Falamos de oração, de doação, de fraternidade, agora vamos falar de festa. Ali no tempo da quaresma, nas igrejas usamos o roxo, que é um símbolo de penitência, né? Desde a quarta-feira de cinzas, né? As cinzas também significam a penitência, né? Outrora, na Bíblia, o povo, por exemplo, o povo de Nínive, né? Jonas proclamou a conversão de Nínive, se Nínive não se convertesse em 40 dias, por isso quaresma também, 40 anos, é sempre simbólico também na Bíblia, a cidade seria destruída por Deus. E não é que se converteram, desde o rei até o mais simples, se vestiram de saco, sentaram nas cinzas. Então existe essa simbologia das cinzas, né? Lembra-te, homem, que és pó e ao pó voltarás. Então, desde quarta-feira, a cor que se usa é roxa. Só que existe um dia, né, em março, na igreja, que nós não usamos o roxo, mas usamos o branco, que é a festa de São José. Dia 19 de março, a igreja é um dia de festivo, né? E nós temos o padroeiro de Chuvisca da cidade, né, São José, e o padroeiro da comunidade do centro. A paróquia é São João Paulo II, né? Nosso padroeiro polonês, com muito orgulho, né? Vocês que o digam, né? Eu sou alemão, né? Municípios bem ligados. Municípios ligados, né? Aqui a devoção de Nossa Senhora de Czestochowa e lá São João Paulo II, né? E ano passado até o padre Thomas foi rezar uma missa em polonês, né? Com toda a graça, vamos tentar repetir sempre a cada ano. Mas então, nós temos dia 19, antecedido com trido, a festa do padroeiro São José, do centro da cidade de Chuvisca, da comunidade do centro, e também padroeiro da comunidade municipal, digamos, do município da cidade, né? Desde quando ela foi fundada, né? O pessoal colocou como padroeiro da cidade São José. Então não é uma festa simples, é uma festa municipal também, uma festa de toda a cidade, né? Teremos trido no dia 15, 16 e 17, daí usamos o roxo, né? Porque é tempo quaresmal, mas no domingo, dia 19, então a grande festa que nós então usamos o branco na liturgia, festividade, com direito a fogos, né? Antigamente não se podia fazer nada na quaresma, né? Eu ia perguntar sobre isso. Não teria festa, não teria baile, não teria... Nós vamos ter até a domingueira no dia 19. Vai poder dançar nesse dia, padre. Podemos dançar, sim, porque é um dia festivo, um dia do esposo de Maria, do pai adotivo de Cristo,
do padroeiro universal da igreja, do padroeiro da família, do padroeiro da boa morte. Bom, tem muitos títulos de São José. Para São José. Isso. Então, na quarta-feira, começa o nosso tríduo às 19 horas. Né, você está convidado. O padre Cláudio Wojciechowski. É assim? Wojciechowski. Lá aqui na Picada Grande falam Wojciechowski, né? Wojciechowski? Aqui é assim o sobrenome, Isso, é né? o mesmo, aham. É o mesmo, isso. Então, um polonês... Mas não é parente do meu marido. Mas tem o mesmo sobrenome. Ah, é? Mas não conheço. Como ele se diz, então? Wojciechowski. Wojciechowski? É. Oh. Ele só ficou comigo depois que eu aprendi a falar o sobrenome. Brincadeira. E aprendeu cedo ou aprendeu muito Não, tarde? até que foi rápido, Só para casar com ele? Só para casar, Ah, tá bom. Então terá aí a presidência do padre Cláudio, que vem do Sertão Santana, né? E ele é polonês, então os Wojciechowski, assim? Isso, Wojciechowski estão convidados para ver o parente. Logo depois terá um carreteiro gostoso no salão por 15 reais. Isso. No outro dia, no dia 16, na quinta-feira, também no mesmo horário, 19h30, será a presença do padre Elemar Gribe, que vem de Guaíba, da Nossa Senhora da Paz. Né? E nós temos sempre alguns convidados. Né? No primeiro dia, o MCJ de Camaquã e de Chuvisca. Que é um grupo, o pessoal vai achar que é MC das músicas de rap, padre. Explica aí que o MCJ... MCJ, o Movimento de Casais com Cristo. É um movimento fantástico. De jovens de 1 a 10 anos de casado são convidados a fazer o encontro em Camaquã, digamos assim, né? E aos poucos a gente, quem sabe, eles estão vindo para cá, né? Daqui a pouco chega em Dom Feliciano, né? Isso. É um movimento fantástico, né? Que integra os filhos, né? Os filhos são integrados na caminhada eclesial e tudo mais. Os jovens são fantásticos, né? Esse movimento está espalhado no Brasil já, né? Começou na Paróquia São Pedro de Porto Alegre. É um movimento fantástico. E nós já temos aí alguns de Chuvisca, né? E esse ano vai ter outros que vão participar também desse encontro. E então nesse dia estão convidados os jovens e os comerciantes locais ali do centro, enfim, também outros estão convidados também a participar. Na quinta-feira, o Caminho Neocatecumenal, que também é um grupo novo na nossa paróquia, né? A gente começou no ano passado. A catequese, as crianças e professores, uma vez que é uma festa também do município. E daí terá um pastelão depois no salão, né? Essa confraternização depois da oração é muito boa, né, padre? Sim, vai se conversando, vai se encontrando. Se aproximando, né? No início da igreja... Fora do WhatsApp. No início da igreja existia chamado ágape. A Eucaristia era também em forma de ágape. Depois havia alguns abusos, né? São Paulo dá um puxão de orelha na comunidade lá de Corinto, né? Que cada um se apressava em comer. Não, havia um ágape fraterno, né? Junto com a celebração eucarística. Depois se cortou um pouco porque haviam abusos, né? Mas no início dos cristãos havia esse ágape sempre ligado à Eucaristia. E aqui eu sempre brinco, né? Esse pastelão aqui não é de freira. Convento. Convento. Com recheio. Com recheio. E depois, então, no outro dia, na sexta-feira, no dia 17, no mesmo horário, virá um diácono permanente. Na igreja existem os diáconos provisórios que caminham para o sacerdócio, que vão ficar padre, e tem o sacerdócio permanente, que são casados, né, que atuam na igreja. Que é o caso do seu Teófilo Slavski na Chuvisca. Que vai ser... Eu até tinha essa curiosidade, não queria perguntar, né? Isso. Porque é a primeira vez que eu, leiga, vejo um diácono casado, né? E aí eu fiquei pensando, como assim? Né? Desde o início da igreja haviam diáconos casados, né? Porque não convém, dizia os apóstolos no início, que deixemos a palavra para cuidar das viúvas e dos órfãos e do pão, da questão mais da economia da igreja. Então os diáconos ficaram responsáveis por isso. Elegemos 7 homens de boa reputação, diz lá na Bíblia, e aí entraram, né, os diáconos, né? E dentre eles estava Santo Estevão, o primeiro diácono casado, digamos assim, que foi o primeiro mártir
né? Santo Estevão foi apedrejado, né? E então o Teófilo está se preparando. Então, para a gente explicar um pouquinho mais sobre o diaconato permanente, que são esses casados que fazem batizados, dão as bênçãos, podem... Ele é mais que um ministro. Mais que um ministro. Ele pode proclamar o evangelho, ele pode fazer pregação, né? Ele pode abençoar famílias, ir na casa, abençoar as casas. Só não pode confessar. Não pode confessar, não pode consagrar a hóstia, no caso, em pão, né, sagrado Jesus, né? E não pode ungir os enfermos. 3 coisas que ficam restritas aos padres. Restrita aos padres e bispos, e ao Papa, né? Que é padre, no fundo. Uhum. Sim. Tá? Então o diácono permanente tem essa questão. Então o diácono Walter, um homem casado, né? Que tem já essa missão, já recebeu a ordenação diaconal, ele virá também para dar esse sentido, porque o diácono Teófilo, o futuro diácono Teófilo, já estou dando, já estou consagrando, ordenando ele. Já está promovendo ele. Já estou ordenando ele. Ele provavelmente ficará diácono em 20 de outubro, né, que é uma data que a gente encaminhou, vamos ver se confirma. E aí, com certeza, depois você pode fazer um podcast. Vamos fazer um podcast com o Teófilo e com o senhor junto. Não, mas com ele também. Porque terá assunto Tem suficiente. muito assunto, porque aqui também já surgiu a curiosidade, né? O diácono ele tem que ser indicado pela igreja ou ele pode chegar, padre, eu gostaria de ser? É um encaminhamento do pároco, certo? Ao bispo. E tem depois, necessidade de ter diáconos nas comunidades. Ele pode, o diácono, sim, muita necessidade, né? O padre não consegue dividir em tantos, né, padre? Imagine, ele pode também fazer casamentos. Claro, na chuvisca a gente faz 3, 4 casamentos por ano, né? Mas, assim, em cidades, por exemplo, como Dom Frissano, não sei se tem, acho que deve ter mais um pouco. Um pouquinho mais, mas tem cidades e tem igrejas tradicionais que muito casamento, né? Então o padre não consegue. Então o diácono tem esse dever e esse poder para também assistir. A gente diz assistir os casamentos, não é assistir como se assiste um filme, né? Dar assistência ao casamento. Porque o único sacramento que... Bom, aí a gente vai entrando tem muito assunto pra gente falar, né, padre? Mas o único sacramento, só para fechar essa dúvida, o único sacramento dos 7 da igreja, né, onde os ministros não é o padre, o bispo, o papa, o diácono, né, os nubentes, é o matrimônio. Os ministros do sacramento são os nubentes, são os noivos, né, que se entregam na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, por liberdade, com consciência e sem serem impressionados, né? Então, por isso que o pessoal anda casando pouco, padre. Eles têm que estar conscientes disso. Eu queria completar, então, só a festa no dia 19, tá? Festa vai ter, então, um churrasco especial ao meio-dia, acompanhado com um serviço completo de copa e cozinha, etc, né? A R$35. O ingresso antecipado concorre a um leitão até sábado, meio-dia, né? Na véspera, até o dia 18, justamente concorre. E a missa solene às 10 horas, com procissão a pé às 9 horas, saída da Brigada Militar. Então, esse é um pouco o contexto. Depois o pessoal não pode caminhar, pode ir de carro atrás da procissão, padre? Mas é pertinho, é 1 né? quilômetro ali, ou meio, né? Pode também, né? Bicicleta, carroça, vale trator. Tudo. Desde que vá, né, padre? Desde que vá. Patrola. Mas olha só, e sempre a tradicional roleta depois do almoço, né? E às 3 horas, a princípio, se começa com a domingueira, com o trio Os Versáteis. Gostei do horário. Eu? Já tô nessa idade que tem que ser pelas 3, 4 horas mesmo, essa coisa mais tarde já... Mas aí vai até o dia clarear. Não, 5 horas de animação, a gente contratou o conjunto para 5 horas de animação até as 20. Se tiver gente, né? Mas tem que ter, vamos lá, pessoal, vamos participar, vamos orar, participar do tríduo, participar da missa, participar do almoço, participar depois da domingueira. Isso, na sexta-feira também vai ter um carreteiro. Quarta e sexta é o dia do carreteiro. Quem gosta de carreteiro
São equipes diferentes, vamos ver qual é o carreteiro mais gostoso. Isso. Vamos fazer até uma votação. E para você não esquecer dessa super festa, o Dom Fanil está divulgando aqui toda semana nas redes sociais, toda a programação, com todos os horários, tudo certinho, para você não esquecer, marcar na sua agenda e participar. Isso, estamos encerrando, né? Isso aí, pai. Aí você pode dizer os patrocinadores, é isso que você vai dizer? Posso, e o senhor vai cantar mais uma. E aí eu termino com uma canção de São José. Perfeito, perfeito. Tá? Vamos agradecendo os nossos patrocinadores, Lojas Benoit, Dom Feliciano, onde as melhores condições de pagamento esperam por você. Ótica Central, 2 décadas cuidando da saúde dos seus olhos, pertinho do Banco do Brasil, aqui em Dom Feliciano. Ozonioterapia, cuidando da sua estética, das dores do seu corpo e da sua saúde, com a enfermeira Pamela Eusébio. E para renovar a sua frota de tratores e implementos agrícolas, conte com a Tecmac Mahindra Tratores Camaquã. Também tem a Clínica São Damião, que é saúde para todos, para cuidar da sua família com médicos especializados e também diferentes exames. Não precisa mais ir longe, a Clínica São Damião é aqui em Dom Feliciano. E se a tela do seu celular quebrou ou se ele estragou, Fabrício Celulares aqui na Galeria Paroquial tem a solução para você. E a gente vai agradecendo o seu carinho, a sua audiência, mas não sai do nosso programa não, porque a gente vai encerrar então com essa linda canção, agradecendo mais uma vez a participação do padre e pároco Gerson Schmidt, do município de Chuvisca, falando hoje sobre tantos assuntos importantes que alegram e confortam o nosso coração. Isso, que você se sinta abençoado, né? Por intercessão de São José, padroeiro do município de Chuvisca, padroeiro também da comunidade do centro de Chuvisca, né? Desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, e dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Meu São José, você podia ser carpinteiro e trabalhar, e nunca ter que se exilar ou se esconder com sua Maria. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, e dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Por que será, meu bom José, que este teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Olha o que foi meu bom José. Linda canção, até um próximo programa.